hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar, pessoal, da Química 1 e 2. Na Química 1, vamos lá para a aula 10. A aula anterior, a gente viu um pouquinho sobre classificação do que era ácido e base. A gente viu o que são ácidos, a classificação deles. E hoje a gente vai ver alguns passos para a montagem da própria nomenclatura de ácidos e bases, tá bom? E na Química 2, aula 8, a gente vai ver a segunda parte da nomenclatura dos compostos. Na aula anterior a gente viu das cetonas. Hoje a gente vai ver do aldeído e ácido carboxílico, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, quando se trata de ácidos e base, a nomenclatura é montada de acordo com passos e quantidades, tá? Como assim, professora? Eu vou avaliar a quantidade de íons que são liberados e também como é o processo de montagem. Os ácidos, ele tem 3 nomenclaturas. Eu vou ter a palavra ácido na frente para formação da nomenclatura. E aí eu pego o ânion e acrescento hídrico no final, tá? Então, tenho aí ácido clorídrico, cloro é o ânion, tá? E hídrico é a primeira parte da nomenclatura, porque eu só vou ter um H+ liberado. Quando ele vai para hidrácidos, aí eu vou trabalhar com essa parte. Só que eu vou ter hidrácidos, oxiácidos, e aí eu vou fazendo essa diferenciação da nomenclatura, tá bom? Então vamos lá. O processo da montagem, classificação e diferenciação, ele entra nos passo a passo da nomenclatura. Eu vou ter ácido clorídrico, ácido perclorídrico, ácido hiperclorídrico, hipo e hiper. Um aumento e uma diminuição da liberação de íons de H+, tá? Então, assim, no livro de vocês, galera, na página 6 e 7, ele vai falar sobre os processos de montagem da nomenclatura real. Ele dá o passo a passo dessa montagem da nomenclatura. Esse conteúdo vocês já viram lá no primeiro ano, parte dele no segundo ano. Então aí a gente só vai ver parte do resumo de como é o processo de montagem dessa nomenclatura, tá ok? Então assim, pessoal, são classificados como compostos inorgânicos, é claro, viu? E também temos aí a observação da diferenciação. Então, quando traz a questão da fórmula, deixa eu só ressaltar aqui um ponto para vocês. Quando ele traz aí a fórmula e também a classificação que a gente viu lá, o grau de ionização dos ácidos, que é para ser forte, intermediário e fraco, pronto. Isso também entra no processo de nomenclatura dos ácidos e das bases. As bases, galera, ela é bem mais simples realizar a nomenclatura do que os ácidos. Que a nomenclatura de base a gente vai ver mais à frente no capítulo que vem aí, viu? Então, ó, o processo de nomenclatura inicia-se com a classificação do grau de ionização dos ácidos. Logo após, a gente determina a fórmula. No caso dos hidrácidos, não precisa. A gente só vai classificar quem é forte, fraco e intermediário. No caso dos oxiácidos, é quando os compostos possuem oxigênio, aí a gente vai ver a quantidade que possui, tá bom? Quanto mais ele vai ter, quanto menos ele vai ter, aí você vai fazendo o processo de classificação. Se é hiperclorídrico, no caso é o exemplo que eu tô dando. E tem outros compostos aí associados aí, tá? Então aí ele denominou para vocês pontos que é interessante vocês trabalhar. Também eles colocaram um tópico aí falando sobre os ácidos carboxílicos. Existem os ácidos dentro da química orgânica? Pessoal, existe sim alguns compostos ácidos dentro dos compostos de carbono, que são compostos diferenciados da química inorgânica. Só que eles são classificados, denominados e descritos de forma diferente do que lá na química inorgânica, tá? Então aí eu vou ter 3 tipos de nomenclatura para os ácidos. Os hidrácidos, ele vai ter ácido mais
o nome do átomo radical de ligação de hidrogênio, mais a terminação hídrico ou sufixo hídrico. Como assim, professora? Esse passo aqui, galera, é para os ácidos normais. Por exemplo, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido cianídrico. Esses aqui são compostos simples. Ferrocianídrico são compostos que possuem apenas a liberação de H+, o H+, mais um ânion. E aí ele se une e vai formar a nomenclatura, tá bom? Você acrescenta o nome ácido, coloca o nome do ânion, mais a terminação hídrico. Quando se trata de oxiácido, eu vou ter 3 passos aí a seguir. Eu acrescento o ácido, que é parâmetro para a nomenclatura de ácido, tá bom, galera? Você acrescenta o nome per, mais o nome do ânion, e a terminação é ico. Um exemplo eu posso dar é o que, professora? Ácido permangânico. Eu tenho também o ácido peribrômico. São diferenciação de ácido. Por que esses ácidos aqui têm nomenclatura diferenciada? Porque eles vão ter a presença de oxigênio. Então, assim, a partir da quantidade de oxigênio, pode fazer o processo de variar esse per. Se ele vai ter mais oxigênio ou menos oxigênio, isso varia na sua nomenclatura. Como? Um exemplo, pessoal. O ácido fosfórico. Esse ácido aqui, ele é o quê? A palavra ácido, mais o nome do ânion, que é o que acompanha o H, que é o H+, o que vem depois do H+, tá? Porque no final ele vai terminar com oxigênio, viu? E a terminação ico. Então, é ácido, ele tem um fósforo, terminação ico, ácido fosfórico. Então, no processo da nomenclatura, ele tem esses 3 tipos de classificação. É hidrácido, oxiácidos. Os oxiácidos ainda se classificam em 2 tipos. Os oxiácidos normais, que são aqueles que eu avalio quanto mais oxigênio eles têm, mais se diferencia o nome, tá bom? Acrescento o per. Se tiver apenas um oxigênio e a nomenclatura segue com um hidrogênio, com um dos compostos lá e mais um O, eu vou fazer a nomenclatura seguida e terminação ico, tá bom? Então, assim, hídrico, per, ico, tá? Então, isso, pessoal, é o processo de nomenclatura dos ácidos. Próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre a nomenclatura das bases. Vocês vão ver que ela é bem mais simples e é diferente lá do processo de formação da nomenclatura dos ácidos. Porque ela vai ter apenas um tipo de nomenclatura. Então, ela vai se tornar bem mais simples do que o processo de formação e de nomenclatura dos ácidos. As atividades, pessoal, eu vou estar enviando para vocês depois, junto com aquela aula anterior, o cronogramazinho das atividades, tá bom? Então, compreenderam? E outro detalhe, vocês precisam ler o livro de vocês, Química 1, aula 10, veja a página 6 e 7, que vocês vão estar por dentro do conteúdo, está todo descrito lá para vocês. Partes da nomenclatura, como se monta, exemplo de nomenclatura, como é o processo de diferenciação. Então, leiam o conteúdo de vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo sobre essa parte do conteúdo. Bom? Então, galera, a gente vai lá para nossa aula da Química 2. A aula 8, parte 2. Eu fiz a divisão dessa aula em 3 partes, porque a gente vai trabalhar com 3 pontos de nomenclatura diferenciada. Na aula 8, a gente tratou inicialmente do processo de formação da cetona, do grupo cetona, tá bom? O grupo cetona, ele tem presença de carbonila. São 3, os grupos que a gente vai tratar, são 3 grupos que vai trazer aí a presença da carbonila. O que é a carbonila? C-dupla-O. Só que no caso desses outros grupos que eu vou falar para vocês, vai haver uma diferenciação aí. Como assim, professora? A gente viu lá a acetona, como é o processo de nomenclatura, tal, beleza. Agora a gente vai ver os aldeídos e os ácidos carboxílicos, tá? Os aldeídos, galera, também tem a presença de
carbonila. Ele se parece muito com o grupo da acetona. A única diferença é que ele vem nas extremidades de cadeia. Então, eu tenho uma carbonila C-O na ponta da cadeia. Ela sempre vem na ponta das cadeias, tá? E ela vai ser uma C-O e um C ligado a um H. Por que isso? 2 mais 1, 3. A ligação, ó. C-O, duas ligações. C, uma. H, 3. Mais a ligação feita com a cadeia, 4. Sabemos que o carbono realiza 4 ligações, certo? Então, os aldeídos, ele é CHO. Falamos até em XO, como é a formação do aldeído. Ele tem presença de carbonila, ele vem nas extremidades de cadeia, diferente do grupo das cetonas, que vem no meio de cadeia. Quando você for fazer a nomenclatura dos aldeídos, você sempre começa a fazer a contagem a partir do grupo, tá bom? Do que você encontrou. C-O ligado a um C ligado ao H, tá? E você sempre começa um. Se tiver 2, começa em um e termina no outro, tá bom? Então, ele é bem fácil de ser reconhecido em uma cadeia. Ele sempre fica nas pontas, ele sempre fica na ponta, e a gente sempre começa a fazer a nomenclatura por ele. Outro ponto, galera. Quando você faz a nomenclatura, isso é regra geral. Ramificação sempre vem primeiro, só relembrando aí, tá? A nomenclatura, inicialmente, eu começo pelas ramificações. Como assim, professora? Na hora que você vai fazer a descrição, tá? Você começa a fazer pelas ramificações, que também são conhecidos como substituintes. Você vai fazer por ordem alfabética, a gente até já falou sobre isso na aula, em sala de aula e também nas aulas aqui que eu estou dando para vocês. E depois que você fez isso, você termina com a nomenclatura de cadeia, viu? Então, assim, nesse caso você não precisa enumerar ou colocar na descrição da nomenclatura o grupo aldeído como um, porque ou ele vai ser um só, sempre um, ou ele vai ser um e o último, dependendo se na cadeia carbônica vier 2 grupos funcionais de aldeídos. Normalmente vem um no início e no final. Quando vier 2, aí você coloca a numeração. Se vier só um, você não precisa identificar na nomenclatura, tá? Quando você estiver escrevendo, onde é que está o grupo aldeído, porque eu sei que ele sempre vai ser um na cadeia carbônica. Então, ele é o mais fácil de você reconhecer. Você não vai ter muita dificuldade em identificar, em fazer a contagem da cadeia, em fazer a enumeração da cadeia carbônica, porque você já vai saber. Viu o grupo funcional? É um C ligado com dupla O ligado mais outra ligação realizada embaixo do C, ou ele fica mais de canto, ligado a um aldeído, a um H que forma XO de grupo aldeído. A nomenclatura, ela é realizada como? Continuo com os prefixos, mais continuo com os intermediários, mais a terminação AL, tá? Então, por exemplo, um metanal é um MET, que só tem um carbono, MET amplo, que só tem ligações simples. Ah, professora, mas tem uma dupla aqui no O. Essa daí a gente nunca conta ela como sendo participante da ligação. Ela é um grupo especial de carbonila. Então, a gente não faz aí a utilização dele como base para fazer o nosso intermediário. Então, metan, terminação do grupo do aldeído, al. 2, etanal, propanal. Se tiver 2 grupos funcionais, um numa extremidade e um na outra, aí você vai trazer propanodial. Por quê? São 2 grupos de aldeídos, um no final e um no início. Então, você vai colocar 1,3 propanal ou propanodial, que são 2 grupos. Butanodial, se for 2 grupos. Se vier só um, butanal, pentanal. Então, são grupos que ele constrói a nomenclatura a partir daí, viu, galera?
Então, isso é o nosso ponto fixo. Já os ácidos carboxílicos, ele também utiliza a presença da carbonila, C-O. Só que ele tem uma diferenciação aí. Ele vai ser C-O, também vai vir nas extremidades, só que ao invés de ter apenas um C ligado ao hidrogênio, ele vai ter um C ligado a uma hidroxila, que vai ficar COOH, tá? Isso é chamado de grupo carboxílico, porque ele vai ter uma dupla O mais um OH de hidroxila. E aí, pessoal, ele também vem nas extremidades de cadeia. Você vai fazer a enumeração a partir dele, é claro. Sempre inicia pelo grupo funcional. E a nomenclatura também permanece fixa. Prefixo, met, et, prop, but, pent, ex, mais intermediário, an, en, in, dien. Então, mais terminação ílico, tá? Então, ácido no início, mais prefixo, mais intermediário, mais terminação ílico. Por exemplo, ácido metanóico, ácido pentanóico, ácido hexanóico. Ácido, inicia com a palavra ácido, depois você coloca o prefixo ácido pente, ácido separado pente. Ele é um alcano, penta, terminação óico, ácido pentanóico. Por isso que lá falava na aula da Química 1, fala que existe sim ácidos ácido carboxílicos, que são derivados de compostos naturais, tá, galera? E esses ácidos carboxílicos tá aí presente dentro da química orgânica também. Então, quando vocês estiverem fazendo aí, visualizando, dá uma olhadinha lá na página, na aula 8, verifique os pontos, tire as dúvidas de vocês, galera. Não fique somente preso a essa parte do conteúdo. Eu quero que vocês visualizem, vejam a dificuldade na montagem da nomenclatura e me procure para poder tirar essas dúvidas aí, tá bom? Então, assim, pessoal, a aula de hoje a gente vai finalizar, tá? Na próxima aula eu vou trazer algumas imagens, alguns processos de como faz essas montagens aí das nomenclaturas desses grupos, porque logo após a gente vai fazer uma atividade descrevendo o processo de nomenclatura de tais compostos, tá? A aula anterior a gente viu sobre os alcoóis, a gente viu fenóis, a gente viu os cetona, hoje aldeído e ácido carboxílico. A próxima aula a gente vai ver mais detalhado ainda. As atividades eu vou estar enviando para vocês, viu? E qualquer dúvida, pessoal, procurem. Tem lá a plataforma SAIS, eu quero que vocês visualizem os vídeos, tá? Qualquer dúvida, depois disso, anotem e me procure que a gente vai estar aí retirando as dúvidas de vocês, tá, galera? Então, bons estudos e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!